Mas Boa vamos lá, noite, pessoal. professor Rony. Boa noite, Sara. Boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa DR Live. Seja muito bem-vinda à nossa DR Live, assim como todos que estão aqui participando para assistir esse bate-papo. Agradeço muito a presença de Já todos estão vocês. perguntando aqui, ó, cadê minha dupla? Boa noite, Rony, tudo bem? Obrigada pelo convite, alegria imensa estar aqui. Você está no espaço novo aí, né? Não está no escritório, não. Esse quadro azul é diferente. Na verdade, é a sala do escritório, né? O escritório mesmo. Não estou em casa, estou aqui no Ah, tá. escritório. É porque a gente sempre vê nas lives aqueles livros, né? A gente acha que aquele ali é o escritório, né? Mas É, é o escritório em casa. É o escritório em casa, é o escritório em casa. Agora eu tô no escritório mesmo. Escritório oficial. Tava aqui com a turma agora e fiquei pra nossa DR Live, que é mais tranquilo, mais sossegado. Chegar em casa, os meninos querem atenção. A gente tá ainda nesse período de férias, né? Então É. aqui fica mais tranquilo. Aqui Mas na minha tá, cidade não começou as férias. Aqui a gente tem uma romaria local. E aí acaba que o calendário da escola dos meus filhos pauta pela romaria, porque muda muito a cidade. Sabe? É uma cidade pequena, mas a romaria muda muito a dinâmica da cidade. Aí eles estendem um pouquinho as aulas para início de agosto, tá de férias ainda, né? Vai adaptando. querida Amanda tá por aqui também, né? Tá. A Minha sua dupla, amiga e como diz ela. irmã. Mas, ó, pessoal, um grande abraço a todos que estão presentes. Vai ser uma live muito especial. Professora Sara, muito, muito obrigado pela sua presença. Vou dar rápidos avisos Vamos para lá. já já nós iniciarmos. Quero agradecer, pessoal, todo mundo que está presente aqui, agradecer as mensagens, pedir desculpas por não conseguir responder todos os directs que eu recebo, são muitos, muitas dúvidas todos os dias, infelizmente, não consigo. A gente tem que se dedicar lá ao grupo lá de estatal, que a professora Sara está coordenando, né, com muita, Um muita grupo regado a dinâmica, meme e figurinha. figura. Não, bons debates, né? Bons debates. Se você trabalha com estatal, quer conhecer melhor o regime da 13.303, entra lá. Eu coloquei no link alguns stories, a professora Sara também. Entra lá no grupo, é gratuito, para a gente discutir sobre a lei 13.303. Vocês serão muito bem-vindos, tá? A Pode gente tá mandar um direct para mim, para não ficar tumultuando aí o direct do professor Rony. Pode mandar um direct para mim, que eu mando o link do grupo, quem quiser participar, né? Nós estamos debatendo bastante polêmica lá, né, Rony? Isso. Obrigado, Sara. Muito obrigado. A gente vai iniciar, pessoal, a partir de hoje, uma nova, sei lá, usando a expressão do meu amigo Anderson Pedra, né? Uma nova temporada de DRs, né? De DRs Lives, com diversos temas. Estou iniciando hoje com a professora Sara Carneiro, né? Nossa monitora e professora e coordenadora do curso Premium Estatais e também desse nosso grupo de discussão, de debates sobre as estatais. Então vamos começar agora um novo período de IDRs Lives, né? Já fazia um tempo que não fazíamos, nesse meio tempo já o Flamengo quase ganha a Copa do Mundo de Clubes, né? Quase ganha, Quase! quase, infelizmente não teve sorte. Trump fez tarifaço, Haddad fez IOF, muita coisa aqui, muita coisa rolando nesse período. BRICS, confusão, dólar pra cá, BRICS, dólar pra lá. dólar para lá, dólar para cá, enfim, muita coisa rolando, né? Mas vamos agora falar sobre licitações e contratos. Quero convidar, repito, todo mundo para entrar no nosso grupo de debate sobre lei das estatais, 13.303. Estamos já com as inscrições abertas também para o Prêmio Estatais, quem quiser entender melhor o regime da 13.303. E estamos também com as inscrições abertas para o Premium Day, que ocorrerá agora, nos dias 7 e 8 de agosto, em João Pessoa. A gente estava fazendo visita técnica no novo local do evento, o local Maiola. É um local muito bacana aqui em João Pessoa, o Passo dos Leões, com a vibe, uma energia toda especial. Tenho certeza vai ser o maior e melhor Premium Day dos que nós fizemos. Uma oportunidade para falar muito sobre licitação, sobre contratação pública e também troca networking, troca de experiências, e temos ainda algumas dúvidas a mais, algumas dúvidas não, algumas surpresas a mais a entregar a todo mundo que for participar do Prêmio Day. Quem quiser, fala com o Grupo Centro, fala com o Ricardo, tanto para o Prêmio Estatais como para o Prêmio Day. As inscrições estão abertas e será uma honra, uma grande alegria receber vocês. Neander está tirando onda com o Palmeiras. Beleza, Neander. Olha, pessoal, último aviso, para quem tiver interesse, esta semana
nós estamos com a semana no site da editora Juspólio. Todos os livros estão com descontos muito especiais, em média 40%. Então vale a pena, se você tem interesse, não apenas nos meus livros, mas qualquer livro de outros autores da Juspólio. Nós temos vários livros interessantes da Juspólio, da professora Lindineide, do professor Cox, né? O que chegou para mim hoje, Rony, também da Jus pode até fazer a propaganda para ele aqui, do professor Rafael e de outros professores que eu esqueci o nome, de obras específicas de estatais. E foi prefaciado por você, né? Isso, livro. Professor, eu ia falar agora há pouco, professor Hamilton Bonato, né? Hamilton Bonato e Rafael, eles estão lançando esse livro especial sobre obras de engenharia voltado para estatais, para as estatais. Enfim, quem quiser aproveitar, vale muito a pena aproveitar essa promoção, descontos bem interessantes realmente no site, né? No site da editora Juspod, com frete grátis. Grande Rosenberg, meu amigo, um grande abraço, seja muito bem-vindo, você também que é de estatal. Mas vamos começar, né? Vamos iniciar, passo os avisos que me incumbiram de dar. Agora vamos iniciar a nossa DR. E para quebrar o gelo, como é de costume, professora Sara Carneiro, confesse para a gente aqui uma experiência interessante, curiosa, que você experimentou enquanto advogada estatal. A professora Sara Carneiro é advogada estatal, uma grande pesquisadora. Quem não segue ainda, vale muito a pena seguir o seu perfil. Traz muitas coisas interessantes sobre licitações e contratos e também com um enfoque especial, obviamente, estatal, onde ela vem construindo uma grande carreira, né, na Codevasf, não é isso? Isso, na Codevasf. Caminhando para 13 anos já de empresa esse ano. Entrou como trainee, né? Menor aprendiz, com 13 anos, há 13 anos atrás. E agora que maravilha ter o Botox em dia para receber um elogio desse. Meu Botox está em dia. Parabéns, minha dermatologista. Sara. Mas conta aí, confessa aí pra gente uma situação casuística, uma situação cômica, uma situação curiosa, peculiar que você experimentou enquanto advogada de estatal. Bem, Rony, assim, uma situação cômica eu não tenho muito, né, para contar, mas talvez assim, o que chame a atenção, né, como você falou assim, entrei com trainee, né, eu comecei na Codevasf, era na Lei 8666 ainda. Então, assim, infelizmente a gente presenciava, na época, né, muitas licitações presenciais, né, presenciava licitantes fazendo, né, conluio no estacionamento da empresa, a gente publicava edital, era aquela repercussão na cidade, na região, vai ser uma licitação boa, boa, boa. Quando chegava na hora, aparecia um licitante para apresentar a proposta e a gente sabia o que estava acontecendo, né, no estacionamento. E aí a gente só conseguiu, né, superar isso daí com as licitações eletrônicas, que graças a Deus hoje, né, a regra nas nossas contratações, mas infelizmente a gente vivenciou isso. E uma coisa assim que eu acho que me marcou muito foi quando chegou a lei do RDC. Porque acabou que isso daí também trouxe a possibilidade, né, de contratar as obras do PAC, que a gente fez aqui bastante. A gente conseguiu trazer essa lei, né, para aplicá-la, mas ao mesmo tempo eu percebi que parece que teve uma empolgação maior para usar o RDC do que para usar a nossa lei, que era específica, né, das estatais. Talvez acho que essa seja, né, vamos dizer assim, curiosa. Por que teve tanta empolgação com o RDC e não teve tanta empolgação, pelo menos inicial, né, com a nossa lei tão específica? E eu acho que é justamente o ponto que nós vamos falar aqui hoje, a falta de um RIUC, né? Faltava, assim, sabe, o recheio para poder vir a empolgação para aplicar a nova lei. A nova lei da época, né, que não é lei nova hoje mais. Legal, realmente, eu acho que as estatais, essa lei era prometida desde 98, as estatais, infelizmente, demoraram muito a aplicar, agora que estão começando realmente a explorar os potenciais da Lei 3.303, que é uma lei excelente, na minha opinião, em vários aspectos até melhor que a Lei 14.133 de 2021. Quero responder, eu vi aqui, estava procurando as mensagens, né, os comentários, para tentar responder a todos. Neander, meu amigo, na Amazon, eu acho que não haverá o mesmo desconto dessa semana da Editora Juspódio. Realmente, o desconto é bem interessante, acho que deve ser 35%, 40% em média nos livros, e o frete é grátis. E o frete é grátis, é isso que eu ia falar. E como a Editora Juspódio entrega relativamente bem rápido, assim, uma semana, normalmente, os livros, eu acho que vale a pena
aproveitar essa promoção dela, tá? Ricardo, Ricardo Lopes Curso, né? O Rico do Centro está aqui também, pessoal, para participar. Então, qualquer coisa, dúvida sobre o Premium Day ou sobre o Premium Estatais, falem com o Rico, ele que resolve as contratações, é o homem do dinheiro e dos contratos do Grupo Centro, tá? Quem resolve o homem é ele. É ele, é o cara, né? Olha, mas vamos. Você falou um ponto muito importante, realmente o RIUC, né? O RIUC para as estatais. A maioria das estatais elas demoraram fala com o Rico. Demoraram a aplicar a Lei 3.303. Muitas ainda não conseguem explorar os seus potenciais, né? Mas várias já estão fazendo bons regulamentos. A gente está tendo pelo escritório agora a oportunidade. Semana passada teve a aprovação num trabalho que nós estamos fazendo junto a uma estatal, a EMAP. Um grande abraço para toda a qualificadíssima equipe da EMAP. Tivemos a aprovação da proposta de regulamento que fizemos para eles e pudemos trabalhar justamente na institucionalização de soluções para problemas que a estatal vivencia. A equipe muito qualificada já ajudou muito isso, né? E é justamente o desafio, através do regulamento, explorar as potencialidades da Lei 3.303. Eu espero que as estatais, no geral, comecem a perceber a grande lei que elas têm à disposição e não fiquem repetindo a lei do pregão, 866, ou agora mesmo a lei 14.133. Né? As estatais têm um potencial ainda maior para explorar nas suas licitações e contratos. Né? Eu acho que o regulamento é a grande ferramenta que a estatal tem para institucionalizar soluções de acordo com os dilemas que ela vivencia naquele mercado. Né? E, infelizmente, olhando para ela e olhando para o mercado. Primeiro, olha para si. Olha para si, olha para a sua estrutura. Se você é um estatal municipal, não tem condição de você querer reproduzir um RIUC de uma estatal federal. É totalmente diferente em termos de estrutura, de problemas que vivencia. Estrutura que eu falo não só no aspecto de sede, não, mas de estrutura de pessoal também, né, Rony? Que tem umas estatais que são bem menores, enfrentam problemas bem diferentes de umas estatais, né, maiores, já estão mais consolidadas no mercado. É olhar para si, olhar para o mercado, aí você consegue ter um bom ponto de partida para começar a construir seu RIUC. A história, né? Foca no seu, deixa a prova do coleguinha lá do lado, né? Foca no seu, que você vai construir um bom RIUC. Isso, exato. Até porque o RIUC permite como uma customização da legislação para a sua realidade, para a realidade dela. Né? Nós, por exemplo, trabalhamos com algumas disposições sobre diversos temas, como as regras de não observância, as regras de contratação, enfim, as regras de licitação, para justamente dar mais segurança para quem está atuando. E essa é a grande função de um bom regulamento. As estatais precisam explorar isso. E você, como uma grande pesquisadora da área, eu sei que já pesquisou vários regulamentos, né, para ver o que cada uma, as estatais que estão fazendo algo diferente, o que elas estão inovando. Um tema que grande parte das estatais, curiosamente, né, ficavam presas à poita da Lei 866 era a atuação da assessoria jurídica. Né? A Lei 866 criou uma regra de tornar obrigatório o parecer do jurídico ao final do processo, desviou o jurídico para uma função de controle burocrático do processo, né? Controle jurídico burocrático do processo. Então, havia a aprovação das minutas ao final. A Lei 14.133, de certa forma, manteve. Isso nunca existiu antes da 866. A Lei 14.133 manteve um pouquinho isso, falando em controle prévio de legalidade. O curioso é que a Lei das Estatais não fala nessa análise do parecer jurídico de aprovação. Nunca fala, não tem nada disso na 3.303. Mas a maioria das estatais mantém a mesma lógica da 866 ou da 14.133 agora, né, quem está atualizando, do jurídico ser, digamos, um checador ao final do processo. Né? Partindo da premissa que o regulamento ele pode disciplinar essa atuação, deixando algo parecido com a 866, algo parecido com a 14.133, um meio termo. O que você acha dessa, digamos, sistemática do jurídico atuando só ao final, sendo uma espécie de aprovador, né, ou checador do processo?
Bem, Rony, eu acho que assim, a gente tem que separar, tem licitações e licitações, né? O filósofo já coloca aí uma coisa separar bem o que é uma licitação complexa de uma licitação mais simples, corriqueira, coisa que se repete todo ano. E por que eu falo isso? Porque, assim, realmente tem algumas licitações que elas se repetem, são bem, né? Vamos dizer, um mundo bem conhecido, um chão bem firme de se pisar. A gente tem boas minutas já, né, rodando, já editais que já foram para o mercado várias vezes, que já nem tem mais pedido de esclarecimento, não tem impugnação, passaram por uma aprovação prévia. Para mim, não faz sentido nenhum ficar fazendo essa correção, esse controle que você está falando. Agora, realmente, tem umas licitações diferentes, né? Eu acho que para essas licitações diferentes, acho pouco até o controle do jurídico vir só ao final da fase preparatória, como está lá no 53 da 14, sabe? Porque assim, o 53 da 14, o que é que ele fez? Ele manteve o momento da atuação do jurídico, né, lá ao final da fase preparatória, mas ele ampliou, né? Não vai só para as minutas, ele também olha todo o processo de contratação. Eu acho que para as licitações, vamos dizer assim, que tem um nível de complexidade maior, e isso aí só cada estatal vai poder dizer, né, o que é uma licitação que eu falo assim, que é fora da curva, que aí sim a gente poderia ter uma atuação do jurídico, inclusive já no começo, né? Na construção de documentos melhores, documentos de planejamento, até verificar o atendimento de alguns requisitos, né? Lá, quem faz é TP, provavelmente nessas licitações mais complexas talvez fosse o caso, ter uma participação, não no sentido de adentrar em mérito administrativo, nunca, mas atendendo mesmo, né? Verificando a regularidade jurídica daquilo dali. Especialmente se a gente fosse valer de instrumentos, né? Procedimentos auxiliares, como PMI, né? Se for utilizar o PMI, na verdade, na estatal, ele não é nem procedimento auxiliar, né? Ele é diferente. Mas quando a gente for usar instrumentos mais de diálogo com o mercado, eu acho importante ter a presença do jurídico para garantir que esse diálogo prévio seja transparente, né, seja republicano. Então, eu acho que para as licitações mais diferentonas, vamos dizer assim, aí você vai falar, o que é licitação diferentona? A própria estatal pode dizer um critério de valor, um critério de objetos mais, né, complexos, né, efetivamente, dizer que a atuação do jurídico seja mais, vamos dizer assim, presente da fase de planejamento. Eu acho que nesses casos, nem a minuta, só aprovar na minuta, eu acho pouco. Inclusive, né, você falando isso aí, eu achei, né, num das minhas pesquisas aqui, um RIUC em que o jurídico falava antes, né, ordinariamente, não era só a pedido, não. Ordinariamente ele falava, o jurídico se manifestava antes da adjudicação e antes da homologação do resultado. Achei diferente isso, né? Não tinha na 8666, não tem na 14, né? De forma ordinária. Achei diferente isso. Só que aí, essa mesma estatal atualizou o RIUC dela, tirou essa previsão, mas manteve num parágrafo que parece que foi copiado, sabe? Parece que na hora de revisar deu uma escapulida lá, num parágrafo único, permitindo que o jurídico fizesse não recomendasse a adjudicação ou homologação. Aí, só mesmo conversando, né, com a estatal para entender de onde que eles tiraram essa porquê disso. É aquela história, né? A tartaruga tá em cima da árvore, tá lá por algum motivo, porque sozinha ela não subiu. Né? Aí você tem que perguntar quem foi que colocou, o que foi que aconteceu. Tem uma frase que fala assim, ó, se tem placa é porque tem história. Se tem alguma placa indicativa, tipo assim, ó, não faça tal coisa, é porque tem alguma história que justifica aquilo dali, né? É verdade. Eu acho assim, tudo tem a ver com a função da atuação, né? Eu acho que o jurídico, minha opinião, o jurídico ele pode e deve atuar desde o início do processo, na sua função de apoio, na sua função de assessoramento. Essa função, digamos, de controle, que foi definida pela 8666 e repetida pela Lei 14.133, e que é controle, ela não é... Ela se torna, digamos, controle burocrático quando é obrigatório enviar o jurídico para ele aprovar, para ele dizer que está ok. Mas essa, particularmente, eu acho que o futuro do jurídico é cada vez mais reduzir esse tipo de atuação. Agora, apropriar também, né? Ele tem que... Exatamente, porque apropriar, o próprio sistema vai fazer essa análise de conformidade. Isso nada mais é do que uma análise de conformidade. Agora, o apoio jurídico,
aí eu acho que ele deve estar disponível a qualquer Sim, momento. sim. E quanto mais o jurídico atua fazendo esse apoio a qualquer momento, mais, na minha opinião, ele se valoriza para estatal ou mesmo para uma organização pública. Por Podemos... exemplo, assim, ó, nas oportunidades de negócio, né? Que são coisas. Você não faz oportunidade de negócio toda semana, todo mês. Não Não, faz, né? não. É bem excepcional. Então, eu acho que isso daí justifica você ter o jurídico lá desde o começo, né? Verificando o atendimento, se o que tem previsão no Rio que é suficiente para regular, verificar os acordos, né? A gente tem acordo do TCU de 200 páginas, né? Tratando de oportunidade de negócio. Então, é interessante você pegar o que está lá nos acordos, né? Já foi discutido sobre isso, tentar trazer para atuação, fazer uma atuação bem preventiva mesmo. Eu acho que justifica, né? Para coisas diferentes, né? Para coisas que são realmente fora do padrão da atuação da estatal. Isso, e se eu estou atolando o meu jurídico com demandas repetitivas de Sim, controle, eu não tenho, ele não terá condições, disponibilidade, tempo para se preparar para auxiliar nos grandes desafios. Esse é o grande, é o grande dilema, né, de quem pensa na administração mais, numa atuação mais gerencial, mais eficiente, e quem pensa numa atuação mais burocrática, buscando controlar, e aí torna o jurídico um grande tutor da atuação da estatal. Eu acho que isso pode ser ruim, às vezes, para a atuação do próprio jurídico. O Adriano fez uma pergunta, se você me permite, eu queria responder. Ouvindo o que o professor falou, 8.666, 10.520, a lei 14.103 revogou essas leis, mas a nova lei não se aplica às estatais. Nesta senda, é possível uma estatal usar a 8.666 ou a 10.520? Não, Adriano, a lei foi revogada, tá? A lei foi revogada. Então, a priori, 8.666, 10.520 não são aplicados, não eram aplicáveis subsidiariamente à estatal. O regime era 13.303 e a 14.133 também não é. O regime da estatal é 13.303, 14.133 não é aplicável. O que é possível é que, não havendo incompatibilidade, a estatal possa, e preferencialmente trazendo isso no seu regulamento, usar uma integração analógica. Ela usa a regra da 14.133 e tenta fazer a integração analógica. Por isso que quando ela coloca no regulamento, ela dá mais segurança para o aplicador da norma, né? Para o aplicador quem da está no regra. nosso grupo já teve essa informação, né, Rony? Que nós já discutimos isso lá. Já discutimos isso. Inclusive, eu acho que esses exemplos, que eventualmente você já pesquisou, Sara, era interessante aos poucos ir colocando lá, né, no grupo de discussão para a turma ir Pode colocar. conhecendo. Né? Isso, por exemplo, da assessoria jurídica, né? As versões diferentes. Acho que era um tema bacana para a gente depois ir debatendo lá no grupo, no nosso grupo de Pronto, vou discussão, colocar lá, sim. colocar as opções. Veja, perguntei agora há pouco, assessoria jurídica. No final, a gente falou também a questão da assessoria jurídica poder atuar durante o processo. Para isso, às vezes, ela tem que desapegar, ela não pode atuar em todos os processos. Né? Uma medida que certamente eu já vi em alguns regulamentos de estatais, estamos propondo também no regulamento da EMAP, você certamente viu em outros regulamentos de estatais, é permitir que seja relativizada a análise jurídica processo a processo. Né? Sim. Quando se usar a minuta padronizada, por exemplo. O que você acha disso? Teve um RIUC de uma estatal que eu vi, com a possibilidade de você não mandar para o jurídico, né, quando a área técnica que estiver conduzindo o planejamento, atestar que a minuta que foi utilizada foi 100% aquela aprovada pelo jurídico, né, num dado momento, e que não houve modificação. Então, ele utilizou a minuta de edital e de contrato ali como se fosse um formulário, né? Ele foi preenchendo os campos, né, e utilizou a minuta adequada, não teve nenhuma modificação, pronto, não tem necessidade de aprovar. Porque o jurídico ia fazer o quê, Rony? Conferir se preencheu de forma correta? Né? É totalmente desnecessário. Então, você concorda e, infelizmente, isso não acontece. Na estatal que eu trabalho, a gente aprova tudo. Tudo. Mesmo sendo as minutas aprovadas, né? Pela área. Infelizmente. É uma mentalidade que, na minha opinião, tem que ser repensada, né? Como o Jorge Nascimento falou aqui nos comentários, né? Controle em excesso não é controle. E realmente, controle em excesso, ele não é controle. Ele acaba gerando muito mais um estorvo burocrático do que uma atuação
de controle funcional. Vejam, os próprios órgãos de controle externo, né, eles regulam a necessidade de atuação. Não é todo o processo que vai ao plenário, né, todo o processo que vai à Câmara, a julgamento de lista. Então, acho que a atuação do jurídico também precisa ser repensada em relação a isso, né, para não se sobrecarregar o jurídico com atuação, às vezes, pouco intelectual, de conferência, mecânica, né? Análise de conformidade, e tirando dele o potencial de auxiliar a estatal a desenvolver grandes projetos, grandes modelagens, né? Tanto que, veja só, né, uma prova disso que eu falo, a Lei 3.303 é de 2016, e é de pouco tempo para cá que a gente começa a perceber avanços de estatais nas suas regulamentações. Por quê? Porque o jurídico tá sobrecarregado com aprovações de processos, às vezes, de baixa relevância, e falta ele tempo para construir questões estratégicas. Vou dar um exemplo aqui, até de uma live que você fez com a Cristina Fortinho. Aí, em um dado momento, você perguntou assim, e a governança e tal? Ela falou assim, a meu ver, a governança deveria estar alinhada com o jurídico, ou dentro do jurídico. Ela fala que traz robustez. Olha que coisa nova, né? Então, assim, você pensar, você trazer o tema e a estrutura da governança para, não vou dizer dentro, mas assim, próxima, né? Bem próxima do jurídico. Olha que coisa nova. A gente não recebeu formação para isso, Rony. Né? Assim, se for pensar do concurso para cá, né? Eu fiz concurso em 2008. Esse tema foi ganhando relevância de 16 para cá, com a lei das estatais. Então, assim, tema novo que exige uma leitura aprofundada. E quando você vai ver governança, você acha um conceitozinho pequeno, quando você vai abrir, é um mundo. Então, você vai sair dessa posição de controlador para ir atuar numa coisa que vai trazer, de fato, uma repercussão positiva. Eu compartilhei no grupo, há uns 20 e poucos dias, uma mudança na estrutura de governança da Petrobras, que eles fizeram. E na reportagem que eu compartilhei lá no grupo, falando que o quanto, assim, não, assim, sem nenhuma crítica, né, à parte, mas as situações, né, de corrupção envolvendo a Petrobras mancharam a imagem da empresa, e até hoje eles estão tentando ainda resgatar. E aí, quando você traz isso para próximo do jurídico, você traz vamos dizer assim, uma firmeza de um setor que conhece muito bem a empresa, conhece a repercussão, né, de mal atuar, tanto as repercussões jurídicas quanto as repercussões institucionais. Então, assim, talvez seja a hora de chamar o jurídico mesmo para sentar para essa conversa, né? E não sentar uma conversa só de ficar check, cumpriu, não cumpriu, cumpriu, não cumpriu, né? Exato, até porque, assim, o próprio jurídico ele tem que entender, e eu acho que perceber, que essa análise de conformidade ela vai ser feita pela IA, muito mais barato, mais eficiente, mais rápido. Então, o jurídico ele precisa entender qual o seu melhor posicionamento de atuação. O professor Saulo David, grande professor Saulo David, meu amigo, falou aqui que a EBSER usa fase de planejamento e atos pós-homologação, usa as regras da 13. Para a seleção do fornecedor, usa, por analogia, procedimentos da 14.133. É verdade, meu amigo. E é interessante, né? O Ricardo já colocou até, pessoal, o link aqui do nosso WhatsApp. Ótimo. Que a professora Sara falou, que entrar... Rico facilitando a vida nossa, sempre. Ele é um resolvedor, ele sempre facilita. Um abraço para o Júlio Oba, amigo também, colega da AGU, que entrou aqui. Mas o Saulo David fez uma observação muito interessante, né? A EBSER, ela para a fase externa até hoje, usa ainda meio que a Lei 14.133 de 2021. Mas eu diria, meu amigo Saulo David, que não é nem por analogia, é por necessidade, né? Por causa do sistema. Por causa do sistema, né? Porque vergonhosamente. Rony, a gente podia levantar uma bandeira, criar um movimento assim, olha pra gente, alguma coisa, gente. Não é possível que esse povo não enxergue o quanto nós somos importantes. Eu acho impressionante que você não tenha o Compras.gov, um módulo estatal. Eu sinceramente, eu não consigo entender como a SEST não impõe isso. Quer dizer, a 14.133 é 2021, já tem um monte de coisa. E o da 13.303
com todo respeito, era muito mais simples, porque era só pegar o módulo RDC. É a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, né? E, infelizmente, as estatais ficaram desprestigiadas. Aquelas que podem, as federais talvez tenham dificuldade, estão usando plataformas privadas, né? Privados. Banco do Brasil, Portal de Compras Públicas, que já tem módulos da 13.303. Né? Lá na EMAP, por exemplo, nós fizemos, digamos, tentamos convencer e conseguimos convencer que era melhor aplicar a 13.303 e não ficar usando o pregão como um jeitinho, né? Uma solução. O potencial da 13.303 é muito melhor para modelar o mecanismo da licitação. E isso, Rony, induz a erro. Ó, nessa minha pesquisa aqui de RIUCs, eu encontrei um RIUC aqui de uma estatal, né? Não vamos ficar falando nomes, mas que mistura. Ela fala muito de modalidade pregão, ela adotou a modalidade. Ela não cria a modalidade própria dela, não dá o nome, né? Tem empresas igual a empresa que eu trabalho, tem lá modalidade Codevasf, da Caixa também tem modalidade Caixa. Essa tem assim, que o sistema de registro de preço vai ser por modalidade pregão, quando for critério de desconto maior desconto, menor preço. Mas quando usar a modalidade concorrência, aí vai poder utilizar o critério técnico e preço. Eu falei, mas que modalidade concorrência, minha gente? Essa modalidade não existe. Não existe. Então, assim, não existe. Mas por que é isso? Porque você tem um sistema que fica reforçando essa ideia de modalidade, aí você já vai no seu rio que fica viciado e no fim das contas você tem um samba do criador, vai misturando um monte de coisa que cria um terceiro gênero lá que Deus não perdoe, não existe aqui, né? Vai uma bagunça. E aí, veja só, para dar um exemplo, e foi um argumento que a gente conversou com a qualificada da EMAP, mandar um grande abraço para o Vinícius, para a Ciane, equipe maravilhosa. Tem um pessoal, né? Na turma 1 da EMAP, não tem? Tem uma turma lá. É o Mourão? Estava no Prêmio 1. No Prêmio 1. Encontrei no evento em Recife, recentemente, muita gente que estava no Prêmio Estatais 1 também. Um abraço que estarão conosco também nessa segunda edição. Mas só para dar um exemplo de como esse modelo, que infelizmente as estatais federais acabam sendo, entre aspas, obrigadas a aplicar, é ruim. Por exemplo, elas não podem usar, porque a 14.73 não permite, quando adotarem o critério menor preço, eles não podem usar o modo fechado. Eles estão obrigados a ter lance. Né? E se a gente vai, por exemplo, para obras, serviços de engenharia, né? Em grande Talvez o modo fechado era melhor. O modo fechado pode ser melhor para evitar aviltamento de preço. Se você comprar modo fechado com o sigiloso, você afasta, dificulta muito a vida do doidinho, do aventureiro, porque ele não vai saber planilhar a obra, a forma, né? Ele é obrigado a contratar um orçamentista, né? Não vem com esse de pegar a planilha orçamentária da administração da estatal e imprimir um percentual de desconto e falar, pronto, estou pronto para licitação, vou entrar. Ele não vai, ele vai ter que contratar um orçamentista aí para poder fazer a planilha. Isso. Então, vejam, é uma estratégia de modelagem que eu posso fazer na 13.303, tranquilamente, mas não posso fazer a 14.133. E as estatais que usam a 14.133 para seleção perdem essa oportunidade, né? Perdem essa oportunidade. Mas vem cá, vamos pegar alguns pontos que certamente você já viu algum RIUC, né? Por registro de preços, né? Por exemplo, registro de preços. A lei 13.306 fala muito pouco sobre o sistema de registro. É diferente da 14.133, que fala muito. Né? A 13.306 fala muito pouco sobre o sistema de registro de preços. Então, a solução é construir talvez algo no regulamento. Né? No regulamento. Tem regulamento que já fala, olhando a 14.133, institucionalizou a possibilidade de prorrogação da ata, que a gente não tinha anteriormente. Né? Tem regulamento que está falando, pode renovar, prorrogar a ata e até por mais que 2 anos, né? Permitindo, por exemplo, 5 anos. Né? Lá no DAEMAP, por exemplo, a gente tratou sobre renovação do quantitativo, renovação do quantitativo para adesão também. Né? É muito bom, né? Porque hoje a gente está fazendo aí, como diz, no ajeito, né? Com base naquele parecer lá da AGU, né? Que permite, coloca os requisitos lá para poder ter a renovação, mas tem estatal que coloca expressamente no Rio, que não vai ter. Se tiver prorrogação da vigência da ata, não vai ter renovação de quantitativo.
Tranquilo. Coloca Expresso É, um, aqui. som- Não, é uma é, um- escolha. é Tudo bem. uma escolha ruim, mas é uma escolha. Ruim. Não tenho dúvida de que é uma escolha ruim. Porque, assim, o registro de preço, se a gente for olhar nesse contexto inflacionário, fica um pouco complicado, né, irmã? Com taxa Selic nessa altura, você bem falou no início da live, né? Taxação, a economia hoje está, assim, muito mais volátil do que há 5 anos, né? Um período pré-pandemia. Não vou nem falar tantos anos assim, não. Vou falar um período pré-pandemia que a gente teve um uso muito grande do SRP. Ele ficou adormecido, né? Foi criado lá com a 8666, no artigo 15, ficou adormecido um tempo e depois veio com tudo. Tudo bem. Hoje, a minha preocupação com o registro de preço, para esse específico que você citou, né? Um SRP com prorrogação de vigência da ata por até 5 anos, eu fico, meu Deus do céu, qual é o fornecedor que vai se sentir seguro de entrar na licitação, sabendo que isso aí vai poder prorrogar por 5 anos, se a gente não tem controle nem do que vai acontecer no próximo final de semana? Eu tenho que me colocar na posição do fornecedor, sabe, mano? Eu não sou empresária, mas eu fico pensando assim, gente do céu, é um ambiente de muita instabilidade para você assumir um compromisso desse. Você não acha? É um período muito extenso. E também, na verdade, a par dessas questões econômicas que eu sempre tento trazer para a discussão, eu também olho sob o ponto de vista gerencial. A mesma estatal que colocou a possibilidade de renovar a vigência da ata por até 5 anos, é a mesma que proibiu a renovação do quantitativo. Eu falei, poxa, se em 5 anos você não conseguiu consumir o que está no seu ata, tem alguma coisa errada na sua estimativa, né? Não é estranho? Eu acho assim, a estatal tem a chance de institucionalizar isso no regulamento. A lei faz referência a um decreto do executivo, né? O Eisenberg colocou aqui que lá em Pernambuco tem 2 decretos, tem o antigo e o novo. Aí as estatais estão usando o antigo ao invés do novo, porque o antigo não permite a prorrogação. Enfim, o ideal era ter um decreto específico para as estatais. No caso das federais, tem um entendimento do professor Murilo Jacobi, que vai ser nosso professor também no curso Premium Estatais, muito interessante, eu adoto no livro, que é o seguinte, o decreto federal, ao tratar da regulamentação e definir que o regulamento deve tratar sobre diversos temas, entre eles os procedimentos auxiliares, ele delegou ao regulamento resolver o problema do registro de preços. Então, não seria mais necessário aguardar um outro decreto, né? Há quem defenda que, inexistindo o decreto específico para o registro de preços nas estatais, o regulamento interno poderia suprir essa lacuna e já definir, óbvio que se ele usa uma Definir referência. vigência, definir renovação de quantitativo, né? Os limites também, né? Do que pode aderir, do que não pode, tudo isso. Eu acho que a grande vantagem dessa definição pelo regulamento é trazer alguma segurança institucional, né? Institucionalizar uma solução. Porque, eventualmente, se um órgão de. Por exemplo, né? Essa questão da renovação ou não do quantitativo. Né? Se você não tem nada definindo sobre isso no regulamento, quando surgir o momento da prorrogação da ata, isso vai se tornar um dilema. Sim. E alguém vai ter que tomar a decisão. O gestor, apoiado pelo jurídico. O órgão de controle pode discordar, e é legítimo que ele discorde. Então, sei lá, o jurídico entendeu que podia renovar e o órgão de controle entendeu que não. Se isso está definido no regulamento interno, o órgão de controle vai questionar o regulamento e não a tomada de decisão. Então, a regulamentação, sobretudo, e nós temos defendido, onde temos trabalhado, né, nesse trabalho, né, nesses projetos de regulamentação, o diálogo com os órgãos de controle, apresentar as propostas, debater, para que nós possamos já ter esse feedback da opinião do órgão de controle, evitando que o gestor tenha problemas no futuro ao enfrentar o dilema. Né? Então, a institucionalização dessas soluções, no caso do SRP, é muito necessário, diante das lacunas da 13.303, eu acho que é bem importante. Você viu, já falou aí, né? Já viu de regulamento que não pode prorrogar, que pode prorrogar por 5 anos, não é? Esse que eu vi, o prazo de vigência da ata era de 12 meses, com possibilidade de prorrogação até o máximo de 5 anos. E na sequência, eu não me lembro se um artigo subsequente ou um parágrafo, não sei, desse próprio artigo, que falava que a renovação
da vigência da ata não implica a renovação do quantitativo. Eu falei, meu Deus do céu, vai ficar renovando por 3, 4 anos isso daí, até 5 anos. Então, para mim, me parece uma falha. Acho que deve ter confundido aí o prazo de vigência, né, que tem lá das estatais, que pode ser de 5 anos, com o prazo de... Confundir os institutos, né? A ata com o contrato, sei lá. Eu imagino que tenha sido uma confusão conceitual. Mas para mim não faz muito sentido uma ata de registro de preço ter prazo de vigência que possa alcançar 5 anos. Mas assim, em tese, se tiver algum instrumento de atualização do preço, seria a mesma coisa que um contrato de fornecimento sob demanda de 5 anos. Então, seria possível. Assim, eu já vi gente, colegas defendendo, tá? Registro de preços para 5 anos, até na 14.133. Na 14.133 eu acho mais complicado. Na das estatais, diante da lacuna da lei, é defensável, desde que tenha os elementos de atualização dos preços, né? É, defensável. Nessa também tem uma coisa que eu achei assim, estranha, o fato de falar assim, pode ter mudança qualitativa do que foi registrado. Achei estranho também. O que seria uma mudança qualitativa, Rony? Fiquei queimando meus neurônios com isso daqui. Porque, assim, para mim, mudança qualitativa seria mudança de indicação técnica, né? Vamos imaginar um caso que até já aconteceu aqui na empresa. Por exemplo, nós licitamos há um tempo HD externo. E quando nós licitamos, o melhor que tinha no mercado era a capacidade de 500, alguma coisa, 500 GB, uma coisa assim. E logo na sequência, lançou um de 2 tera, sei lá, eu nem entendo muito dessas memórias, não. Eu sei que a gente usava bastante isso, né? Hoje não usa mais, acaba guardando tudo em nuvem, essas coisas. Mas fez o registro e quando foi fornecer, nem achava mais no mercado o de 500. Eu lembro que eu fiz um parecer sobre isso e ele queria entregar um de qualidade superior pelo mesmo preço que estava registrado. Então, assim, aí eu entendi, né? Uma mudança qualitativa, mas por uma condição mercadológica. Ou seja, o mercado não trabalha mais com essa capacidade desse HD externo. Ok. Mas mudar... Aqui, ó. Publiquei um artigo. Mas mudar o que está registrado, achei estranho. Eu não consegui nem visualizar o que seria um exemplo, né, de mudança qualitativa a partir de uma pesquisa de mercado. Vi nessa mesma estatal. O que você fez foi uma mudança qualitativa. Foi uma mudança qualitativa. Uma mudança qualitativa em razão de uma restrição mercadológica. O mercado não trabalha mais. Né? Vamos imaginar, poderia acontecer isso com um celular institucional, com tablet, né? Isso. Mas assim, foi uma mudança qualitativa. Então, tema interessantíssimo, porque, em tese, a alteração qualitativa é regra de contrato. Então, um órgão de controle pode pegar um processo, uma mudança dessa na ata, por mais justificável, e eu acho que foi totalmente justificável que você deu parecer, e dizer assim, não, mas eu discordo porque isso aqui não poderia no ata. Teoricamente é possível, é legítimo que se pense assim. Quando a gente está institucionalizado isso no regulamento, eu acho que você blinda o gestor. Blinda os agentes. Não tem agentes. Blinda. Porque a discussão vai ser o regulamento. Né? Aproveitando, muita gente bacana entrou aqui. Falei agora em auditor, querido amigo Antônio Flávio, DCE da Paraíba, entrou aqui. Eu já vi que entrou Natália, advogada, Natália Santos, doutora Natália Santos. Natália é bem presente, né? Eu vejo sempre. Meu amigo Caio Albuquerque, que é secretário de Infraestrutura no Mato Grosso. Turma muito boa aqui participando, né? Já falei Saulo David, já falei vários professores que entraram aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Oswaldo, advogado, aluno, amigo lá da pós Baiana. Muita gente boa entrou por aqui. Um grande abraço. Valeu, Flavinho. Um grande abraço, tá? Deixa eu continuar em registro de preço. Fala uma coisa relativamente simples. Vamos para uma polêmica, uma mais polêmica agora. Bora. Eu adoro registro de preço, eu não sei por que o povo tem tanta resistência. Eu gosto do registro. Acho que é bem, gerencialmente falando, eu acho que traz um ganho assim, absurdo na atuação. Vamos falar desse tema aqui, mas não vamos aprofundar muito, senão a gente não acaba hoje. Depois no grupo lá de discussão, ver se pegar uns precedentes e colocar no nosso grupo de debate. Mas o que você acha de estatal aderindo à administração direta aderindo à estatal? Deixa eu mandar um rápido abraço para o meu querido irmão, amigo Paulo da Luz. Um grande abraço, meu amigo.
grande abraço mesmo a você, Danilo, muita gente boa entrou aqui. Paulinho, fica com Deus, viu? O que é que você acha, minha querida? Desculpa, eu não Vamos lá. posso. Primeiro, eu sou do time, ó, gosto de adesão. Eu acho que adesão, você fazendo, né? Não é sair por aí pescando ata para poder justificar você gastar recurso em final de dia, não. O povo acha que adesão é isso. Você vai aderir quando você, de fato, fizer uma fase preparatória, né? Demonstrar a justificativa da necessidade e depois demonstrar que achou uma ata que encaixa, ó, perfeitamente aquela demanda da estatal. Ok. Agora, a questão da adesão da estatal por uma ata feita pela administração direta, eu já tenho as minhas ressalvas. Embora tenha pareceres, né? Se encontrar aqui, para não ficar parecendo que eu estou sendo incoerente com o que eu vivo, tenha pareceres meus favoráveis a isso, sabe? Mas assim, eu fico com um pouco de receio por conta da questão contratual. E nessas pesquisas, Rony, que eu venho fazendo, Bota né? os pareceres no grupo para a gente conversar. Não! Não, eu vou fazer aqui igual a Cristiana Fortini fez no início da live. Eu estou falando aqui como pesquisadora e não como um posicionamento da CEMIG. A mesma coisa eu. Estou falando aqui como pesquisadora e não como advogada da Codevasf. Assim, como eu estou te falando, eu acho que dentro da estatal isso tem um ganho, sabe, Rony? Vamos ser pragmáticos, sabe? A gente tem que trazer solução e ter ganho de eficiência nas nossas contratações. Só que quando a gente fala de adesão sem ter uma adaptação, aí é complicado. Adaptação na fase contratual, sabe? E por isso que eu falo assim, a gente tem que pesquisar e encontrar, nas pesquisas a gente encontra o bom e aí encontra o ruim, né? Na pesquisa sobre SRP, eu achei uma coisa boa, né? Da Infra, eu tive até lá, tem pouco tempo, da Infra SA, uma estatal recente, né? Que nasceu aí da consolidação de duas outras empresas. E lá, tá no Rio que dela traz, né? Fala assim, excepcionalmente pode aderir, utilizar o SRP e aderir a atas da administração direta, desde que o fornecedor concorde em fazer a adaptação contratual. Olha que maravilha. O próprio fornecedor, né, chama ele para conversa também, né? Não é só falar assim, ó, eu faço, mas é desse jeito. Não, ela já abre o diálogo logo na fase de adesão. Vem cá, fornecedor, eu quero aderir à ata. Você está na ata aqui, né, dessa autarquia, desse ministério. Ok, eu quero aderir a essa ata, mas as minhas regras são essas. E já Então, fala. mas vamos lá. Eu quero mandar um abração para o Luciano Reis, presidente do INCP, querido amigo Luciano, que entrou aqui, para a Franciele, do GovPlan, né, ferramenta maravilhosa de planejamento da área de licitações, a Poli, turma muito boa que entrou aqui na nossa live. Eu acho que o Você grande fez umas problema caras aqui, assim, mano, tá achando que você tá discordando do que eu tô falando, mas joga aí, vai. o grande problema que eu acho, o que a Bruna colocou, né? A Bruna colocou uma parte do problema, né? Dificuldade de aderir à data da direta e não ter minuta de contrato específica para as estatais. Será que a estatal pode, por exemplo, o cara participou de uma licitação de administração direta, Pronto, vamos lá. se submeter a uma regra de licitação e de contratação repleta de custos transacionais, poderes extraordinários para a administração. E isso impactou o preço dele. Ele pode ir para uma ata, firmar um contrato com a estatal, e a estatal vai pagar o mesmo preço sem os mesmos poderes. Por exemplo, se ele Tá. Você acha que poderia a estatal tá pagando mais caro? ela vai pagar, ela Contar. está pagando. Na prática, ela está. Assim, eu não vou falar pagar mais caro, porque vai que a demanda dela é pequena, o preço é algo bem complexo. A demanda dela é pequena, o da administração direta é uma demanda enorme. Teoricamente, ela está contratando mais barato porque ela está precisando de Sim, escala. sim. Mas, por exemplo, Escala, né? Tem vários fatores aí que a gente tem que considerar. qual é o regime sancionatório? Né? Qual é o regime sancionatório se essa empresa que foi contratada cometeu uma falha? A estatal vai poder ter prerrogativa extraordinária de revisão unilateral, alteração unilateral. Então, essas questões. Agora, repito, eu acho que é polêmico, é o que É precisa. polêmico demais. Porque, Hermânia, assim, ó, você vai falar assim, um regime sancionatório. O regime sancionatório, ele é amplo, né? Tem as sanções lá da fase de disputa, que a gente não tá falando dela aqui mais, a gente tá falando de sanção da fase contratual,
né? Vão firmar o contrato e daqui em diante o que acontecer entre a estatal e o fornecedor vai ser regido pelas regras da 13, né? Nesse RIUC lá da infra tá falando exatamente isso, que pode aderir, mas tem que ter adaptação. Aí você pergunta, qual que é o regime sancionatório? Para o fornecedor, você concorda que para ele vai ser melhor? Ele tá, é lógico ele acabou de ganhar um poder que ele não tinha, que é o poder de falar, porque ele agora só vai participar de um contrato que tem que ter a anuência dele para ser modificado. Que lá na 14 não tem isso, né? Você tá falando de vantagem. Hã? Via de regra, para ele é mais vantagem. Né? Ele acabou de perder aqui, né, a chance de ser sancionado com declaração de idoneidade, que não tem, né? Então, assim, acaba que para ele é muito, muito melhor, eu acho. Agora, a questão do preço, você colocou um ponto aí que, assim, eu não tinha pensado, mas eu também não concordo 100% com você, não. Não, tranquilo. Eu acho que porque, assim, porque às vezes um ganho de escala mesmo que a administração direta tem, de contratar muito mais, isso daí fica diluído. Eu acho, Sara, que é uma questão complexa. Eu estou sendo cada vez mais flexível em relação a isso. Acredito que há duas situações diferentes. Uma situação, foi feita a licitação sem minuta de contrato, não tinha minuta de contrato administrativo. Uhum. Foi feita a licitação pela administração direta. A estatal gerou uma ata, a estatal adere a essa ata e não tinha minuta de contrato prevista. E aí, a regra, por exemplo, que a estatal que você citou, Infraestrutura SA, adota, me parece bem razoável. Não tinha minuta de contrato definida, o regime de contratação da estatal é 3.303, e aí faz uma pergunta, como é a adesão, empresa, você quer vir para cá, mas é o regime... É o meu. A minuta é a minha, né? A minuta é a minha, não é essa que você teve acesso aí. Não, que não teve minuta. Que não teve minuta, né? Só teve minuta de você está partindo do pressuposto de uma licitação sem minuta de contrato? Eu acho que para essa, o da Infraestrutura SA funciona e é muito interessante. Eu estou mais convencido... Infra SA, que eu estou cada vez mais convencido que é ok, né? Agora, imagina uma licitação em que teve a minuta. Instrumento convocatório, vincula, tem as regras do contrato. Eu posso criar uma outra minuta de contrato para fazer adesão? Aí eu tenho uma certa exigência. Se o edital da licitação tinha uma minuta contratual, o regime de 12.133, eu tenho dúvida até onde eu posso refazer o instrumento contratual 14.303 e isso não ferir a vinculação ao instrumento convocatório. Da vinculação ao instrumento convocatório. Agora, a Infra SA, eu tenho resistência, tá? Pode ser que um auditor tenha resistência. A Infra SA colocou isso no regulamento. Se o Tribunal de Contas discordar, ele vai dialogar o regulamento com a Infra SA. E no mais que ele vai fazer é recomendo a revisão do RIUC. Revisão, ou que se interprete de uma determinada forma. Então, uma boa regulamentação, ela institucionaliza soluções. Né? E isso é importante. Institucionalizar soluções é importante para dar segurança para quem está operando, para quem está atuando. Né? Mando um abraço para a Lorena, Fernanda Couto, para a Andriu, né? Amigos, um grande abraço para vocês. Para a Lu, Luciana, um abração, Lu. Cavalcante, um abração, a equipe nossa lá do Grupo Centro, né, que está também responsável aí pelo Prêmio Estatais e pelo Prêmio Day junto com o Rico. Deixa eu pular, até pelo tempo está voando, papo bom, anda rápido, né? Voou aqui. Ó. O Alessandro Heitor já mandou uma pergunta, meu, contrato de adesão com regras. Ele está com foto nova. Combinação vedada, o contrato de adesão com regras de administração que são fruto do instrumento de planejamento da 1433. Meu amigo Alessandro. Alessandro, quando eu for... minhas ideias estão sendo combatidas aqui por grandes nomes. Não combatidas. Eu acho que é um tema que não está definido. Não está, tô brincando.
Vamos continuar lá no grupo, no nosso grupo, a gente vai continuar discutindo ele. Mas Eu vou amadurecer melhor meus argumentos para rebater você, viu, Rony? Eu acho que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não é suficiente para poder barrar uma adesão, não. Vamos pensar, vou amadurecer isso daí. A questão é para mudar o contrato. Qual é o limite para mudar o contrato em relação ao contrato que foi definido na licitação? Se não tem a minuta contratual, eu acho que essa solução da infra funciona muito bem. Muito bem. Muito bem. Se tem a minuta contratual 14.133, qual seria o limite para ter um novo contrato firmado? Mas olha só, vou apimentar aqui a discussão nossa. A ata de registro de preço, ela não tem uma essência jurídica de natureza jurídica pré-contratual? Porque ela define ali valor, define fornecedor, define prazo, né, em alguma medida. Então, assim, vamos dizer, os elementos básicos para você firmar um contrato, né, pessoa, objeto, contraprestação, prazo, eles já estão definidos na ata de registro de preço, que tem uma natureza jurídica pré-contratual. Você entende isso? Pronto. Sim. Então, o que a gente está falando é de trazer regras, né, da 13.303, mais procedimentais, né? Em caso de descumprimento, a sanção será essa, trazer aí possibilidades de não ter uma cláusula que permita alteração unilateral. Em alguma medida, os limites lá de 25% e de 50% são parecidos. Então, assim, a meu ver, né, a ata de registro de preço, ela traz aquele núcleo duro, né, o núcleo essencial de um contrato. Não seria isso, né? As partes envolvidas, o quanto vai se pagar, o prazo e o objeto. O resto são algumas coisinhas que a gente vai preenchendo e pode preencher com regras melhores. Agora, de fato, a vinculação ao instrumento convocatório, ela é uma barreira. Eu teria que estudar melhor para poder combater esse ponto específico aí. Mas se a gente também trouxer esse contraponto da ata de registro de preço, pode ser. Eu acho que a ata, mas nesse caso, a ata seria a mesma. Então não teria problema com a vinculação ao instrumento convocatório. Porque você entende a ata como uma natureza pré-contratual também, não entende? Na verdade, assim, a lei A14.133, eu acho que ela tem uma natureza de pré-contrato, essa seria a lógica dela. A 14.133, ela um pouco, digamos, deputou isso na 14.133, porque ela adotou a jurisprudência do TCU, que diz que é documento vinculativo obrigacional. Na prática, um instrumento, seria um contrato em sentido amplo, né? Mas eu gosto dessa classificação como pré-contratual. Né? Como pré-contratual, eu acho. Mas veja, aqui foi definido. A questão é mudar posteriormente, né? O contrato firmado. É isso aqui. Eu tenho um pouco de resistência aí, talvez, né? Mas repito, se não tiver minuta contratual definida no edital, uma solução como essa institucionalizada pela infra é bem interessante, tá? Mas vamos sair do SRP, mandando um abraço para todo mundo aqui, pessoal, professor Leandro. Vamos chamar esse povo pro grupo, Rony, porque aí a gente discute lá e joga umas figurinhas no meio para fazer amigo e tal. Pô, quem quiser continuar essa discussão, entra lá no nosso grupo das estatais, que a gente vai falar sobre isso, fazer uns RIUCs aí para debater durante a semana. Um outro procedimento auxiliar interessante para as estatais é o credenciamento, né? O credenciamento. A moda do momento, né, Rony? A moda. É o que há de mais bonito no momento aí, credenciamento. O que você tem achado? Você tem gostado das previsões de credenciamento nos RIUCs? Pois é, Rony. Alguns não trazem, né? Esquecem completamente disso e querem fazer depois. E aqui eu vou falar de mim mesmo, porque aqui na minha estatal nós tentamos fazer e não conseguimos. Não tem previsão. Não tem previsão no nosso RIU, que o nosso RIU que é até recente. Ele foi aprovado em fevereiro do ano passado. Só que não trouxe a questão do credenciamento. Eu gosto, né, do credenciamento. Ele ganhou bastante notoriedade, né, no último ano aí, bastante gente falando sobre ele. E eu acho que as estatais têm grandes possibilidades de aproveitar isso daí, ganho de eficiência mesmo para as contratações, né? Porque assim, a gente tem lá
contratação simultânea, mas não é só isso, né? O credenciamento não é uma contratação simultânea. A gente está falando aqui de Não, possibilidade de ter. Não, é muito longe disso. É a possibilidade de você ter vários fornecedores. Eu estou falando da contratação simultânea porque já me falaram isso. Aí a pessoa confundiu o conceito. Eu falei, não, separa as coisas. Contratação simultânea, né? De mais de um, que tem lá na lei das estatais. Você está falando de contratos que têm vigência simultânea, né? Dois contratos ao mesmo tempo. No credenciamento, não, você tem à disposição vários fornecedores, né? Para situações diferentes. Né? O mercado flutuante, né? A questão de critério, a seleção de terceiro, tem as possibilidades lá que a gente pode copiar, né? Se inspirar na 14133, só que também, como você colocou, trazendo tudo para o Rio. Os critérios que vão ser utilizados, né? A possibilidade. Uma coisa, Rony, que assim, eu vejo, já discuti até com a Amanda bastante sobre isso. O pessoal faz credenciamento com prazo. Credenciamento tem que estar permanentemente aberto, né? Para a inserção de novos fornecedores. Já havia edital, assim, pouco regulamentado, assim, né? Pouco tratado sobre a questão do descredenciamento automático, que eu acho que mesmo o automático, você tem que dar chance para o fornecedor, né? Se explicar o que foi que aconteceu, trazer essas hipóteses muito certinho lá, né? O que gera esse descredenciamento. Entender que descredenciamento não é sanção. Sanção tem que estar lá prevista, né? Especificado, bonitinho. Então, eu gosto da possibilidade desse procedimento, mas, como você colocou, tem que trazer para o Rio. E pode, né? Mesmo não tendo sido previsto na 13, ele é plenamente compatível com os nossos valores, né? Com a estrutura toda da lei das estatais, ele é plenamente compatível. não, sem dúvida. O TCU até já admitiu o uso, agora fazendo Tem que trazer o uma Rio, que o orientação, TCU colocou expressamente isso no acordo, né? Tem que trazer para o Rio. colocando o Rio. São dois modelos parecidos, mas diferentes. Contratação simultânea e credenciamento. Simultâneo. A gente até, no regulamento que a gente trabalhou, a gente fez uma proposta interessante de contratação simultânea, porque basicamente uma modela como um acordo quadro fechado e o outro como um acordo quadro aberto. Então, duas ferramentas com potenciais interessantíssimos. Mas no acordo quadro fechado, vocês fixaram prazo para Não, credenciamento? a contratação simultânea pode ser assim, né? Ah, tá. Na contratação A simultânea. contratação Pronto, simultânea. pronto. Né? Uhum. Credenciamento não, tem que ser, eu Tem que acho ser que o correto permanentemente é aberto. permanentemente aberto, né? Permanentemente aberto. Porque quando você. Eu trouxe essa questão da Desculpa, contratação. você viu alguma falando sobre credenciamento de mercado fluido, descrevendo ele, detalhando ele ou não? Não tô me lembrando aqui agora, não. De cabeça, assim, não tô lembrando, não. Essa questão da contratação simultânea, eu trouxe porque a gente tentou fazer a contratação de laboratório para fazer avaliação de material na área de engenharia, né? Verificar a qualidade de cimento, qualidade de diversos materiais lá da engenharia. E aí levantaram a possibilidade de falar, não, e por que não faz, então, contratação de vários laboratórios? Eu falei, gente, mas isso aí, se a gente tem um instituto que trata disso, né, de forma muito mais apropriada para essa contratação, por que eu vou ficar na mão de dois laboratórios? E tem pouco, sabe, Rony, no mercado. É muito melhor abrir a possibilidade de contratar os, sei lá, 8, 10 que tem no mercado, né? Nem sei dizer quantos são, eu sei que são poucos, não são tantos assim, igual o laboratório que a gente está acostumado a ver. Laboratório de engenharia tem poucos que fazem a quantidade de serviço que a gente queria fazer, que a gente queria ver para ver qualidade de asfalto, sabe? Que a gente faz, para não ficar fazendo aí pagamento por, como disse, no olho nu, né? Não é impossível fazer esse tipo de pagamento. Então, a gente estava querendo fazer essa contratação. Infelizmente, não deu certo para o credenciamento. Acabou fazendo a contratação regular mesmo, né? Que, a meu ver, tem, né, as limitações. Porque a gente fica na mão de um fornecedor, né? Não tem necessidade de a gente passar por esse tipo de perrengue que eu falo, né? Se tem outra possibilidade, vamos buscar outras. Eu acho que sim, são mecanismos diferentes, são frameworks diferentes. Contratação simultânea, eu acho que ela pode ser muito útil em algumas situações, porque o credenciamento tem um lado ruim também. Por exemplo, o credenciamento, como eu não consigo ter uma grande, digamos, seleção qualitativa, eu vou ter bons fornecedores e maus fornecedores, assim, pelo menos medianos, né? Ou medíocres que vão conseguir se credenciar. Sim, Então, sim. dependendo da atividade que eu estou contratando, isso vai gerar um problema no resultado da execução. Então, ter
como esse grande framework aberto que ele é, pode trazer essa dificuldade. A contratação simultânea, como ela já se aproxima mais digamos, de um acordo quadro fechado, ela vai permitir que eu tenha uma filtragem maior e consiga definir apenas os melhores fornecedores. Agora, cada uma tem vantagens e desvantagens, né? O licenciamento me permite que novos fornecedores entrem na operação, isso facilita contra conluio fornecedores, né? Pode ajudar a construir melhores oportunidades. Então, o importante é que a lei dá ferramentas diferentes e a estatal, de acordo com a sua necessidade, pode escolher. E no credenciamento tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, pedir o fim de fila, né? Você foi demandado para uma contratação, você fala, não quero agora, e você pede, porque em algumas situações é como se fosse uma fila, né? Que eles vão fazendo. Aí, se ele é acionado para uma contratação, ele pode ser jogado para o final, né? Pedir o tal do fim de fila, voltar e chamar o próximo. Coisa que na contratação simultânea, não sei se daria para fazer isso, né? Se você repassar a demanda para um outro. A contratação simultânea ela não tem pouquíssima regulação, né? Ninguém usa, está lá na lei, está lá no RDC, está lá na lei das estatais, está lá na lei 1483, ninguém usa. Mas quem vai o regulamento que queira tratar disso vai definir algumas regras que podem ser boas para criar essa modelagem. Acho que hoje a gente pode ter mais fácil ver na prática o credenciamento, mas em breve pode esperar que eu estatais usando contratação de modelagem interessante. Você tá abrindo esse caminho aí, né, Rony? Na foice. Eu tirei licença para soltar a poita, ajudar a fazer coisas diferentes, fazer certo. Botar a cabeça aí para realmente trazer inovação. Tentar pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que a gente vai conseguir produzir isso em algumas. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar mais uns 2 pontos, pelo menos. Papo bom vai rolando rápido, né? Vai rolando, vamos aí, eu tô por conta. Tava com saudade das DRs. E acho que outros 2 pontos interessantes, outros 2 pontos que são provocados em alguns regulamentos de estatais, certamente você já deve ter visto, a questão de vigência contratual. Né? Por exemplo, a 1473 trouxe uma solução muito bacana, né? A prorrogação automática de contratos de escopo. Eu já defini isso nas estatais desde 2016, mas agora eu estou começando a ver nos regulamentos estatais. Então, o nosso é assim, Isso é bom, né? Bom. E queria que você falasse sobre isso e falasse sobre a questão do diálogo competitivo, né? Que é uma modalidade da 14.073, e eu já vi estatal prevendo nos seus regulamentos. Vamos lá. Sobre vigência, né, prorrogação automática de vigência, sempre tem, né, os questionamentos, assim, mas pra que isso, né? Poderia fazer o termo aditivo e tal. Mas tem hora que não dá, né, mano? Tem hora que a vivência lá, a gente não pode achar que fiscal de contrato fiscaliza um instrumento, né? Tem fiscal de contrato aí com 15 instrumentos. Aí você pega uma estatal, igual a que eu trabalho aqui, né? Eu tô hoje na superintendência em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Nós atuamos em 212 municípios. É muito longe, mano. Então, assim, um fiscal aqui fiscaliza, às vezes ele fiscaliza contratos em 600 quilômetros. Ele sai de casa na segunda, volta sexta e roda a semana inteira fiscalizando 3 instrumentos. Daqui que ele volta, que ele olha a situação toda, que ele vai no sistema, a chance de perder um prazo para ter um aditivo é muito grande. É muito grande. Então, eu acho que essa prorrogação de vigência automática faz o fiscal respirar aliviado. O pobre do fiscal respira aliviado agora. E hoje, especialmente, né, graças a Deus, com esses processos eletrônicos, não tem esse negócio, né, Rony? Que existia antigamente, um tal de troca-troca de folha, né? Vamos trocar a folha do processo aqui. Existia, né, Rony? Vamos falar aqui a verdade, né? Só se fosse na Suíça, eu não. Só se fosse na Suíça. Não na minha estatal. Em outros lugares, né? Existia um troca-troca de folha. Tipo assim, vamos fazer aqui um instrumento. Gente, não tem isso de instrumento com data retroativa. Pelo amor de Deus, para com isso, né? Isso não existe mais. Não tem, assim... Na verdade, nunca deveria ter existido, né, irmã? Mas, assim, essa prorrogação de vigência, eu acho que traz esse alívio, primeiramente, para o fiscal. Segundo,
qual que é a razão, qual que tinha razão, né, de ter esse prazo de vigência assim tão rigoroso, porque lá na 8666 a vigência dos contratos estava associada à vigência do crédito orçamentário, que todo mundo tinha essa concepção de que dia 31 de dezembro, vamos dizer assim, o crédito morria, né, era o que se falava na administração. Também não existe, né, esse mito mais. Então faz todo sentido você manter, especialmente porque você pode fazer em registro a inscrição em resto a pagar, né, para o ano seguinte, para você manter o contrato. Então, 2 pontos que eu acho que fazem todo sentido a gente trazer para a discussão. Mas o ponto é que ainda tá, né? Eu vejo o professor Hamilton Bonato defender, por exemplo, que não precisa o termo aditivo, né? Que pode fazer a prorrogação da vigência por mero apostilamento. Nos RIUCs que eu tenho pesquisado, alguns falam sobre isso, enfrentam essa questão, outros não. Por exemplo, da estatal que eu trabalho, fala que terá prorrogação automática, mas não fala se vai ser por apostilamento ou se tem a necessidade de fazer um termo aditivo, dizendo que a partir da data tal, né, o contrato considera-se prorrogado. E o que é que eu tenho feito, né? Eu, nos meus pareceres, recomendo fazer, né? Sempre que me perguntam, fazer o termo aditivo, especialmente quando o contrato de escopo envolver obra que tem garantia. Por quê? Porque as seguradoras pedem o termo aditivo para poder fazer a prorrogação do seguro, entende? Bem. Então, elas não aceitam o apostilamento, né? Não é suficiente para elas. Querem um termo aditivo, porque, segundo elas, o termo aditivo está consolidando a mudança do prazo, que é um desses elementos essenciais do contrato, né? O prazo para você executar. Então, tem essa discussão. Nos contratos de obras, eu defendo, se tiver garantia, né? E geralmente tem, a necessidade de termo aditivo. Mas eu acho que isso foi um ganho de eficiência, assim, absurdo, sabe? De não ter aquela agonia de ter que tramitar uma coisa dentro ainda do prazo de vigência, sabe? Você pode prorrogar e fazer as coisas com calma, com regularidade, não só com aparência de legalidade, mas com efetiva legalidade, sabe? Perfeito. Eu já defendia mesmo no 866. Você defendia isso, né? Defendia que o artigo 79 permitia, mas realmente não era o entendimento da boa parte da jurisprudência. A 1473 veio trazer luzes sobre isso. Né? Você acha que precisa, Rony, de termo aditivo? Ou um apostilamento é suficiente? Ótimo tema para a gente no grupo de WhatsApp. Boa! Eu acho assim, Boa. eu acho a tua explicação foi perfeita. Eu acho assim, não, o termo aditivo ele não é obrigatório, ele é oportuno. Ele é oportuno, em algumas situações ele é oportuno. Ele não vai ser o fundamento da prorrogação. Ele não é o fundamento de validade para a prorrogação. A prorrogação ocorreu. Ela aconteceu. Ela aconteceu. Nós apenas estamos trazendo a dele. formalidade para dentro do processo. Isso, perfeito. Até porque, por exemplo, eu vou ter que definir um novo marco de mora. Sim, então, para você fazer contagem de prazo de multa, você vai ter que mudar. Exato. Então, eu tenho que ter um novo marco para mora. Né? Senão, nunca mais vai ter a falha contratual pelo Perfeito. Essa mesma discussão eu já tive com um outro professor. Ele falou assim: mas nem sempre faz ajuste no cronograma de execução. Eu falei: tá, mas tem hora que o cronograma já estourou. Se o de vigência já acabou, o de execução há muito tempo já foi embora. Então eu tenho que fazer ajuste no cronograma de execução. Porque senão acontece essa situação que você falou. Nunca mais a empresa vai ficar em mora. Ou seja, você acabou de esvaziar a multa que tem ainda um efeito muito bom. Então, se você tira a multa, advertência, ninguém tem medo. Vamos falar logo a verdade, o português que todo mundo entende. Você tem medo de advertência? Eu não tenho. Meu marido não tem medo das advertências que eu dou nele, quem dirá a empresa. Entende? Aí você fica só com uma sanção, que é o impedimento, né? Que é a suspensão, né? No caso da estatais. Suspensão. E o diálogo competitivo, você tem visto? Eu acho que a BSER trata como procedimento auxiliar, né? O da EBSER eu não olhei, Rony. Foi de outra estatal que eu olhei, que traz o diálogo competitivo não como modalidade, mas como procedimento auxiliar. E aí, a gente pode pensar o seguinte, assim, o que é que eu entendo? O procedimento auxiliar, para mim, ele tem um caráter mais horizontal. É um procedimento que ele pode ser aplicado e ser utilizado em várias licitações, né? Ele atua assim, né? Horizontalmente. Se você traz o diálogo competitivo como um procedimento e não como uma modalidade,
eu estou entendendo que eu posso pegar o produto que eu consegui com esse diálogo e levar para outras licitações, como, por exemplo, o que acontece com outros procedimentos. Acho que essa seria a vantagem. Do contrário, não vejo assim grandes relevâncias se você mudar ele de modalidade para procedimento. É, eu tenho primeiro, deixa eu responder uma pergunta aqui, acho que foi Célia Lucena, mas como fundamenta a prorrogação sem termo aditivo ou sem apostilamento? Célia, repito, pode resolver isso. A Lei 14.133 já diz expressamente, né? Ela decorre do texto. No É, nosso caso lá, a gente fundamenta que o fundamento está lá no Rio, que não é a autoridade competente que está prorrogando. É o próprio Rio que prorrogou. Na verdade, assim, porque esse contrato não acabou. O contrato, O a gente pode contrato não acabou. aprofundar essa discussão lá no grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, Rico já colocou nos comentários o link, né? Tá nas minhas postagens de stories, também da professora Sara. Mas, assim, basicamente, o contrato de escopo só acaba quando termina, Só né? acaba quando termina. Então, o fim do prazo não exige a prorrogação por aditivo. Então, não é requisito de validade para a prorrogação. A prorrogação já ocorreu, o contrato não acabou. O empenho tá lá, a previsão É orçamentária automático. tá certinho, tá tudo lá. Né? Eu acho que a oportunidade de se fazer um termo aditivo é para definir as novas condições, por exemplo, de mora, isso da garantia, formalizar. Então, essa eu acho que é a grande função. Mas aí, no diálogo competitivo, em Vamos relação lá, vamos ver o que você imaginou aí de dificuldade. Em relação ao diálogo competitivo, eu acredito que a classificação dele como procedimento auxiliar é tecnicamente equivocada, com devido respeito. Uhum. Ele é uma, entre aspas, modalidade de licitação. Gostei muito da tua explicação. Ele não é uma ferramenta horizontal para ser usada em Não, ele é utilizado pontualmente. Usou, várias acabou. licitações. Ele é com um objetivo específico. Ele é um e-procurement que tem uma funcionalidade própria, né? E em todos os normativos internacionais ele é dado como uma, ele usa essa expressão modalidade, né? Mas como entre aspas, uma modalidade, né? Assim como a 14.133. Então, eu acho que a classificação dele como procedimento é equivocada, com devido respeito. Agora, é possível usando o 28 parágrafo terceiro, um formato similar a um diálogo competitivo para aquelas contratações De oportunidade de negócio? oportunidade de negócio, diretamente relacionado ao né? O Uhum. financeiro permite. Essa é particularmente que eu defendo, né? Mas assim, a dificuldade que você vê é em termos de classificação. Isso. Porque o resultado do diálogo competitivo, né, assim, logo lá na 14133, o resultado dele, ele vai se esgotar com a contratação final. Eu não Sim. consigo mais pegar aqueles produtos que eu obtive lá em termos de Não, projeto, não pode. tecnologia e usar em outras. Não pode, porque ele não é um procedimento auxiliar. Ele Não é, é. entre aspas, um mecanismo de licitação, né? Uma Sim. modalidade de licitação. Lá no 28, parágrafo 3º, como a lei autoriza que a estatal não aplique o formato de licitação normal para criar um mecanismo, pode ser votado no 28, parágrafo 3º. Né? Assim como em Mas aí o que eu faria? marketplace. Eu ia pegar as regras e modelar para a oportunidade de negócio, isso que eu não estou entendendo, onde você está. Isso é o que nós defendemos. Aqui, o 28, parágrafo 3º é uma autorização para que a estatal, ao invés de usar o rito licitatório, o procedimento licitatório, Não observe as regras, né? ela não observe as regras e crie outras regras. Ela cria, digamos, um mecanismo próprio. Uhum. Já tivemos alguns precedentes do TCU analisando, por exemplo, Petrobras, né, de alguns estatais. Óbvio que existem limites para esses requisitos, né? Existem, perdão, para esses mecanismos, esses procedimentos, né? Existem limites, a justiça tem construído esses limites, mas ela é uma oportunidade para se criar modelagens diferentes. Pode ser diálogo coletivo, pode ser consulta, pode ser algum chamamento público e marketplace. A minha tese de doutorado foi o uso dela Sim. e marketplace, né?
eu acho que é possível fazer algumas coisas interessantes. Agora, sempre limitado às hipóteses do 28 para o TC. Mas vamos para fechar uma última pergunta. Acho que você falou sobre Vamos. sanção, declaração de inidoneidade, né? Você já viu algum estatal prever no Rio que aplicar a declaração de inidoneidade? Infelizmente vi, Rony. Mas que coisa, hein? E não dá para eles ver, né? Não tem Que política não dá de... pra dizer. Você falou que vergonha, meu Deus. Mas Que é a vergonha. sua? É a sua? Hã? Não, a minha não, não. Eu vi aqui nas minhas pesquisas. Infelizmente, eu encontrei um Rio que... E já discutimos sobre isso lá no nosso grupo, né? A possibilidade do Rio que criar novas sanções, né? E eu manifestei minha opinião lá, que eu sou contra isso, né? Eu acho que as sanções são aquelas que estão previstas lá na 13. As sanções, elas passam pelo princípio da tipicidade, que é um princípio que a gente traz lá do direito penal, né? Para criar aqui a estrutura do direito sancionador. Então, acho muito complicado. Para mim é uma atecnia, não sei nem outro nome que poderia falar. Vergonhoso isso, trazer esse tipo de sanção para o RIUC. E o que é pior, assim, sem, assim, de forma descarada, assim, sabe? Sem nem trazer minúcias sobre isso. Eu acho que o RIUC, em termos de sanção, o que ele pode fazer é trazer dosagem, deve trazer a parte procedimental, né? Quem recorre, né? Para qual autoridade que você vai recorrer, se é ato complexo, se é ato composto, né? Isso que tem que ser trazido do RIUC. Agora, o RIUC inovar, trazendo sanção, sou totalmente contra, mano. Totalmente contra. Acho que isso traz como diz, uma regra que é totalmente incompatível com a estrutura de valores. A estrutura mesmo da 13 é forçar muito para trazer isso para o Rio, que eu acho. O professor Eduardo Garcia Terria, ele falava, né, sobre a administração pública, né, das facetas da administração pública. E na administração pública agressiva, que é quando ela afeta a esfera jurídica do particular, do cidadão, a administração sempre se submete à legalidade estreita. E é o caso, eu não Das posso sanções. criar uma sanção administrativa por RIUC. E o regime da Lei 3.303, eu até entendo o problema, ele prevê um regime sancionatório pálido para estatais. Sim. Não podem criar sanções para ela, a lei não permite, né? Então, eu acho que esse tipo de previsão no RIUC, até entendo a necessidade de interesse, mas manifestamente ilegais, Sim. esse tipo de sanção aplicada estatal me parece pode ser facilmente combatida junto ao judiciário, que vai o direito da... E hoje, assim, a gente está vendo licitantes bem preparados, né, Rony? Assim, isso aí é facilmente, né? Pode ser derrubado pelo judiciário, não tem dúvida. Eu acredito que... não sei se eles estão dando bem preparados, não. A minha experiência da é cada coisa, mas Aqui eu percebi uma melhora, Rony, assim, nos requerimentos, né, da qualidade, principalmente quando envolve atualização monetária, eles começaram a apresentar as planilhas bonitinhas. Esses dias eu vi achei tão interessante, ele colocou lá que o valor que ele estava pleiteando de atualização, ele conseguia pagar tantos funcionários na empresa. Assim, um requerimento que eu tô percebendo um amadurecimento deles. Lógico, tem umas coisas horrorosas, tem, né? Mas eu tô percebendo que tem melhorado. ai, coisa boa. Contratando assessoria jurídica especializada, sabe? Para fazer os requerimentos. É fundamental. Isso é investimento, né? Porque a gente, que a gente lida com contratos de valores altos, né? Então, eu acho que eles fazem esse juízo aí de que o valor que está em jogo, não contratar um advogado, a chance de perder, né, dinheiro é muito grande. Então, eu estou percebendo um amadurecimento, sim. Ótimo, ótimo. Não, ótimo. Mas enfim, vamos, a gente passou já um tempinho já da Passamos, hein? sua hora extra. É a hora extra da babá, né, a minha? Não é a babá que tá lá em casa cuidando dos meus meninos. Cara, eu quero te agradecer muito a presença por esse bate-papo que a gente tem uma nova série de RS Lives. Quero agradecer muito a todos que tiveram presentes aqui nesse nosso bate-papo. Espero que seja um bate-papo útil para vocês. Quero renovar o convite para quem quiser participar. Nosso grupo de debate sobre estatais é gratuito, tá o link no Ótimo. tá nos stories da Sara, nos meus stories.
É uma alegria receber vocês para trocar ideia. Alguns dos pontos que nós falamos aqui, vamos falar novamente, trocar ideias, material. Acho que essa semana a gente poderia trazer os Hilks, né, Rony? Vou colocar lá no grupo. Pronto, vamos aos poucos colocando de cada um dos É. pontos que a gente falou aqui, colocar alguns links para a gente combinar, conversar com o pessoal e ter o debate. Tem tanta gente boa lá participando. Quero convidar também todo mundo, para quem quiser se inscrever, aprofundar mais conhecimento sobre estatal, não perca a oportunidade de se inscrever no Prêmio Estatais. Quem estiver no grupo de WhatsApp, obviamente, vai ter uma condição toda especial para participar do nosso Prêmio Estatais. Quem tiver aqui oportunidade, possibilidade de vir a João Pessoa em agosto, Premium Day, um evento fantástico, já temos mais de 300 inscritos, um local super especial, uma energia maravilhosa para encontrar grandes das compras públicas. Esse evento vai ser muito, muito especial. Em agosto eu vou estar também em Fortaleza, né? Joaci, que eu vi que te passou por aqui, querido amigo Joaci, vou estar em Fortaleza, num evento lá com outros professores para falar sobre licitações e contratos. Enfim, mas acima de tudo aqui eu quero agradecer a presença de vocês e especialmente a sua presença, Sara. Obrigado por estar aqui na DR, obrigado por estar lá coordenando, né, liderando o debate no nosso grupo de WhatsApp e também comigo coordenando o curso Premium Lei das Estatais. Né? Tenho certeza que vai ser um grande curso de muito aprofundamento nesses 3 meses ou mais de 3 meses, tratando sobre a Lei 3.303. Obrigada, Rony. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer debater com você. Agora, você falou uma coisa que você falou do nosso curso Prêmio e não falou do nosso diferencial, que nós vamos ter uma oficina de Hilks, né? Quem é de estatal aí vai ter a oportunidade de a gente debater. Por isso que eu estou fazendo esse levantamento, né? Para a gente trazer o que é de bom, né? O que não dá para copiar de jeito nenhum, trazer aí pelo menos uns pilares, né, Rony? Para o pessoal ter, né? Não só assistir um curso, né? O prêmio, a ideia do prêmio é você ter as aulas, né, que a gente faz lá, as aulas gravadas, tem as aulas ao vivo uma vez por semana e o grupo de debates que é assim, fantástico, né? Nosso primeiro lá, a gente tinha discussão toda semana, trazia as aulas, né, os pontos, trazia o nosso debate e a ideia é que nessa segunda turma a gente tenha essa oficina. Para quê? Quem participar, voltar para a sua estatal já com o papel na mão e tarefa por fazer, né, Rony? Ó, sugiro modificar isso, isso e isso. Não é só adquirir o conhecimento, né, teórico. É voltar para a estatal propondo solução, ganho de eficiência e até o nome, né, do título aí da nossa turma 2, que é a eficiência nas estatais. A ideia é essa, é fazer, adquirir o conhecimento e voltar para a estatal com sangue nos olhos para garantir essa mudança, né, Rony? Isso mesmo. Mandando já um abração aqui para a querida Carol Zancaner, está de férias, viajando. Um abração e passou aqui para curtir Grande a live. jurista, Um abraço, Carolina. Carol. E olha, prêmio Estatais vai ter uma constelação de professores especialistas na área. Vamos ter aulas sobre governança, sobre integridade, aulas sobre procedimentos auxiliares. Eu lembro de 3 oficinas, pelo menos, que teremos, né, sobre licitações eletrônicas das estatais, sobre o RIUC, que será comigo, e sobre fiscalização de contratos, com a professora Sara, né, Sara? Sim. São oficinas de 2 horas para a gente tratar sobre todos os temas polêmicos em relação a esses assuntos, além de diversas aulas palestras com nomes, grandes nomes da área das estatais, quem não só entende na teoria, mas também na prática desse tema. E como a professora Sara falou, um rico debate, troca de experiências e materiais, 3 meses de experiência do curso Premium. Se você tem interesse, quer aprender mais sobre a 3.303, quer se tornar Vem com a premium, gente. vem com a gente. Entra logo no grupo de debate, é gratuito, você vai ter uma ideia pequena, mas já interessante sobre o que é a nossa experiência, tá bom? Uma boa noite a todos, boa semana, querida professora Sara, uma excelente semana para você, Obrigada, das Rony. paz e conquistas. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.